O sol implacável castigava a terra árida, mas não tanto quanto o chicote que cortava as costas dos filhos de Jacó. Geração após geração, seus corpos curvavam-se sob o peso das pedras, suas mãos calejadas sangravam em nome de um faraó cruel. Nos seus olhos cansados, apenas a sombra de uma esperança perdida. Mas em meio à dor, um fogo ainda ardia no coração de um homem. Moisés, cujo olhar determinado desafiava a própria opressão, ele via o sofrimento do seu povo, e o clamor silencioso por liberdade ecoava em sua alma. O Nilo, a própria artéria vital do Egito, o rio que nutria a terra e saciava a sede de milhões, transformou-se em um pesadelo rubro. A água, antes cristalina e abundante, agora corria espessa e fétida, tingida de um vermelho horripilante. O horror estampava-se nos rostos sedentos, enquanto peixes mortos flutuavam, anunciando a primeira e terrível advertência. Arão, com a mão trêmula, ergueu o cajado, e o toque na água sagrada selou o destino. A vida se tornava morte. Do rio amaldiçoado, uma onda verde e viscosa emergiu, invadindo cada canto do Egito. Rãs, em número incontável, saltavam sobre os leitos macios do palácio, afogavam-se nos potes de comida, esmagavam-se sob os pés aterrorizados. O coachar incessante ecoava como um coro de agonia e nojo. O faraó, outrora inabalável, sentia a repulsa lhe subir a garganta, enquanto a sua arrogância começava a ser engolida pela própria praga. Uma praga minúscula, quase invisível, mas infinitamente irritante, abateu-se sobre a terra. Piolhos e lêndias infestavam cada corpo, cada tecido, cada fresta. A coceira incessante torturava egípcios e hebreus, lembrando-os da fragilidade da sua existência. A vaidade e o orgulho eram reduzidos à necessidade desesperada de alívio, enquanto a natureza demonstrava seu poder nos detalhes mais ínfimos. Um zumbido ensurdecedor anunciou a chegada de uma nuvem escura e densa. Moscas em miríades incontáveis cobriam tudo, pairando sobre a comida, pousando nos olhos, perturbando o sono. A repulsa era palpável, a higiene impossível. O ar parecia pesado e sufocante, carregado pelo incessante bater de asas. A distinção entre opressor e oprimido começava a se esvanecer diante da fúria da natureza. Nos campos verdejantes, onde antes pastavam os rebanhos, agora jaziam corpos inertes. O gado, a base da riqueza e da subsistência do Egito, era fulminado por uma doença misteriosa e implacável. O mugido de dor deu lugar ao silêncio da morte. O desespero tomava conta dos corações egípcios, enquanto a fome e a ruína econômica se aproximavam. A mão divina começava a atingir o próprio sustento da nação. Uma erupção dolorosa e repugnante cobriu os corpos dos egípcios. Feridas purulentas, inflamadas e infeccionadas, causavam um sofrimento lancinante. O toque era uma tortura, o movimento uma agonia. A beleza e a força davam lugar à fragilidade da carne. Nem mesmo os sacerdotes, com suas magias e rituais, podiam escapar da praga que os humilhava em sua própria pele. O céu antes azul escureceu, engolido por nuvens carregadas de ira. Raios rasgavam a escuridão, seguidos por trovões que faziam a terra tremer. E então o granizo, pedras de gelo gigantes, caíram com violência implacável, destruindo plantações, telhados, ceifando vidas. A fúria da natureza se manifestava em sua forma mais destrutiva, lembrando a insignificância do homem diante do poder divino. O horizonte foi engolido por uma nuvem escura e rastejante. Milhões, bilhões de gafanhotos cobriram o sol, mergulhando a terra em uma sombra sinistra. Em questão de minutos, a vegetação exuberante foi reduzida a galhos secos e desfolhados. A esperança de colheita, a promessa de alimento, foram devoradas em um frenesi voraz. A fome pairava como um espectro sobre o Egito, anunciando tempos de miséria. Um manto de escuridão impenetrável desceu sobre o Egito.
Uma escuridão tão densa que podia ser sentida, um silêncio opressor que sufocava a respiração. Por 3 longos dias, o sol desapareceu, as estrelas se esconderam e o medo se instalou nos corações. A desorientação era total, a comunicação impossível. Apenas nas moradas dos hebreus, uma luz tênue persistia, um farol de esperança em meio ao caos. Um silêncio sepulcral pairava sobre a terra, prenunciando a tragédia final. E então, um grito lancinante rasgou a noite escura, seguido por muitos outros, um coro de dor e desespero. A morte, fria e implacável, ceifou a vida de cada primogênito egípcio, do filho do poderoso faraó ao filho da mais humilde serva. O luto invadiu cada lar, quebrando a resistência do orgulhoso rei. A liberdade, banhada em lágrimas e sangue, finalmente se tornava uma possibilidade. Sob a pálida luz da lua e o brilho vacilante das tochas, uma maré humana começou a se mover. Rostos cansados, mas agora iluminados por uma nova esperança, pés descalços levantando poeira na madrugada. Homens, mulheres e crianças carregando consigo a memória da escravidão e a promessa de uma terra prometida. Liderados por Moisés, eles deixavam para trás a terra da opressão, rumo à liberdade, enquanto o sol da manhã começava a pintar o horizonte com as cores de um novo começo. A jornada seria longa e árdua, mas o peso dos anos havia sido finalmente deixado para trás.